Boa noite. O Brasilianas discute hoje o tamanho da recessão e suas consequências e perspectivas na economia do país. O Brasil vive um período de retração muito difícil de ser superado a curto prazo. O tamanho dessa crise é tema permanente de discussão. São muitas as variáveis, como, por exemplo, os impactos que estão por vir aí por conta do ajuste fiscal lançado pelo governo federal. Para debater essa questão, contamos hoje com a participação do professor e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Pessoa, do economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, e do pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp, professor Bruno de Conte. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que vai selecionar perguntas encaminhadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos tentar entender aqui qual é o tamanho da crise econômica. Eu vou começar com o Samuel Pessoa. Pessoa, boa noite. Como é que você vê esse período de recessão? É possível prever daqui 6 meses, um ano, como alguns economistas preveem aí a volta do pêndulo? Está super difícil prever, acho que o André é melhor do que eu nessa arte. O número que a gente está trabalhando no IBRE é para um recuo da economia na casa de 1,5%, 1,2%, 1,5%. Então, acho que nós não estamos na ponta mais pessimista do mercado. Para o ano que vem, a gente está com algum número na faixa de 0,5% positivo. Então, a gente acha que talvez nós passemos no terceiro trimestre, no pior da recessão, e a economia lentamente vai voltando. Eu avalio que os dados de confiança do consumidor, que a gente mesmo, o IBRE, produz, eu acho que eles são um pouco exagerados. Eles estão precificando uma debacle, 3%. Eu acho que a economia não vai ser tão ruim assim e eles vão voltar um pouquinho. Os dados de confiança vão melhorar um pouquinho. Na margem estão começando a melhorar um pouquinho. Mas é horrível, né? 1,5% de crescimento negativo para um país como o Brasil é muito ruim. Agora, na ponta, você acredita que a partir do quarto trimestre já deve estar positivo? Eu acho que deve estar positivo e a média do ano que vem contra a média desse ano deve ser alguma coisa próximo de 0,5%. Esse é o número que a gente está... Só para entender, a gente está tendo aqui um aumento do desemprego aí com a política de juros, com os cortes fiscais. De que forma que se reverte? É a confiança do empresário voltando o investimento, mas você tem uma demanda que vai cair também, né? Tem. Acho que a grande dúvida que eu tenho, que acho que pode fazer com que esse nosso cenário esteja errado, é o tamanho da recessão no mercado de trabalho. E é super difícil falar de mercado de trabalho porque a gente não tem boas bases de dados. Né? Para a inflação a gente tem um monte de boas bases de dados, mas para o mercado de trabalho ele não sabe direito como ele vai responder. Então, nesse cenário de 1,5% negativo, com recuperando no final do ano e já no positivo ano que vem, a gente está supondo que o desemprego não vai crescer muito. Até quanto que... Acho que o nosso número é 6,5% e 7% ano que vem, alguma coisa assim, já melhorando no final. Tá. André, e em relação ao mercado, aí como essa questão de expectativas bate no mercado, mas uma coisa é a precificação aqui de ativos, outra é o investimento na economia real mesmo, né? Como é que você está vendo aí? Bem, as expectativas estão nos piores níveis, né? Saiu o relatório Focus até hoje mesmo, né? E a gente teve uma deterioração da inflação esperada para esse ano, que passou de 9%, você pegar, né, segundo algumas métricas, e você também tem uma inflação para o ano que vem, segundo o top 5, os que mais acertam, acima de 6,40 quase. Né? Então, quer dizer, uma situação bastante preocupante. Né? A gente tem as expectativas muito ruins. A questão desse ano, o tamanho do ajuste, né? E já tenho que admitir que essa projeção, né, é um negócio, uma arte bastante difícil no final das contas. Né? A gente tem que entender a natureza do ajuste. E qual é a natureza do ajuste? É no mercado de trabalho. Né? O que a gente observou nos últimos períodos, né, pelo menos no início desse ano, é que a inflação subiu numa conjunção de vários movimentos simultâneos. De um lado, você teve um processo de realismo tarifário, né, que impôs uma severa perda de renda real das pessoas, né, por conta de colocar vários preços no lugar, gasolina, mesmo eletricidade, por aí vai. Você teve simultaneamente uma maxi desvalorização do câmbio. De setembro do ano passado até agora, o real perdeu 30% contra o dólar, né? Isso ainda não é pouca coisa. Os IPAs da fundação, até você pega de agropecuário, tudo subindo, em alguma medida por conta disso também, né? Tem uma defasagem, vai bater junto.
Então sobrou para quem resolver isso? O preço dos serviços, né? A inflação de serviços no Brasil roda em torno de 8%, 9%, né? Grosso modo é o seguinte, o salário da empregada doméstica vem sendo reajustado 10% ao ano nos últimos 10 anos, por aí vai. Acabou. É isso que a gente está querendo ver, né? Agora, concordo com o Samuel no seguinte, é difícil às vezes você conseguir propriamente medir isso, né? Eu uso muito mais o CAGED, porque a taxa de desemprego tem algumas questões ali importantes, mas eu sugiro atenção, eu acho que pode deteriorar forte a taxa de desemprego por conta até de programas de austeridade, por exemplo, FIES, Pronatec. o Pronatec, tudo isso daí for sendo segurado, vai liberar muita mão de obra jovem que vai começar a procurar vaga de emprego, e aí você aumenta a pé e aí você tem um salto de desemprego. Deixa eu ver, a formação desses jovens é que vai jogar eles no mercado de trabalho ou a desativação? A desativação do programa. Porque cá entre nós, alguns casos são gritantes, né? A pessoa não sabe nem ler direito, já recebia. Eu acho que tem que ter uma equalização isso. Só que isso tudo, de novo, né? A gente não está qualificando esse pessoal, vai entrar, vai aumentar a base, vai aumentar o desemprego. Aí o que acontece? Aumenta o desemprego, o salário para de subir, a inflação corrói, em termos reais, a gente resolve parte do problema para os próximos períodos. É um ajuste bastante difícil, bastante cruel. É um ajuste clássico. E cruel, né? Classicamente cruel, né? Mas é isso, né? O Banco Central divulgou recentemente um estudo dizendo que está reformulando as correlações aí entre desemprego e inflação, que pode ter menos desemprego para maior efeito sobre a inflação. Você chegou a analisar esses... Eu vi, O RI, né? Deve ter sido um relatório trimestral de inflação que ele soltou isso, não foi? Não, foi um Não, estudo foi à parte. Um paper, em que ele meio disse que as curvas de Phillips, né, que associam desemprego e atos, né, medidas de folga na atividade produtiva com inflação. Sim. E o ponto do relatório é que a gente precisa ter várias medidas de folga dependendo do tipo de inflação que a gente está olhando. E eles mostravam que, para a inflação de serviços, o mercado de trabalho é o grande indicador, e nas contas dele, com um desemprego não muito grande, a inflação de serviços ia ceder rápido. Amém. Essa é a minha dúvida. Quando eu falei da dúvida do mercado de trabalho, a dúvida é essa, porque a gente não vai colocar a inflação na meta se serviço ficar rodando 8,5. Então, o serviço tem que ir para 4,5. O que a gente não sabe é qual é o custo social de desemprego requerido para trazer a inflação de serviços para 4,5. E esse exercício, esse trabalho era um pouco otimista. E olha, com pouco desemprego, a gente consegue trazer a inflação de serviços para 4,5 e aí os juros vão poder voltar a cair. Bruno, como é que você vê essa questão aí de, fazendo um ajuste fiscal, jogando a economia para baixo, você conseguir retomar mais à frente? Você acha factível esse cenário que está sendo traçado? Eu fico bastante preocupado, na verdade, viu, Nassif? Porque justamente o que vem à mente, o que a gente tenta buscar é qual será a fonte futura de dinamismo, né? E aí, justamente quando a gente pensa nesse ajuste pela inflação dos serviços, isso vai significar uma corrosão do poder de compra de uma parte grande da população, né? E aí, o que significará, portanto, possivelmente, uma queda ainda maior, um arrefecimento ainda maior no crescimento do consumo, né? Se a gente olhar uma trajetória mais longa, a gente vê que o consumo está crescendo das famílias a taxas cada vez menores, né? O ano passado foi 0,9 e acho que a tendência para esse ano é de que esse crescimento seja muito menor pelos motivos que eles mesmos expuseram, né? No que diz respeito ao mercado de trabalho, o que vai acontecer também é que um pouco da folga que a gente verificou nos últimos tempos foi oriunda não exatamente de geração de ocupação, mas da PEA crescer muito pouco, né? A população economicamente ativa crescer muito pouco, por questões demográficas também, mas também porque o jovem estava tendo pelo menos mais oportunidade de estudar, como ele disse, não só pelos programas do governo, mas também porque a renda familiar estava crescendo, o que permitia que o jovem estudasse ao invés de trabalhar. Então, nesse sentido também eu fico com um pouco de medo de qual vai ser a elasticidade, a resposta da taxa de desemprego nesse ano, porque uma pessoa sendo desempregada, um chefe de família sendo desempregado, a família toda vai à rua procurar emprego, digamos, né? Então, esses jovens que estavam estudando, por esse motivo que o André falou, mas também pela própria queda de renda, também podem ter que voltar ao mercado de trabalho. Então, eu não tenho previsões precisas, mas eu tenho esse medo de que a taxa de desemprego responda
com um pouco mais de velocidade. Né? Samuel, o que foi colocado aí por onde que a economia pode ser puxada, né? Tem os investimentos que podem vir aí, mas quando fala, por exemplo, investimento em indústria, está ligado ao nível de utilização da capacidade instalada, aí que vai cair com a queda de demanda também, né? Então, de que maneira as exportações elas têm fôlego para puxar, ou a infraestrutura tem fôlego para repor renda e emprego para compensar o que vai ter de queda do outro lado? Eu acho que primeiro tem que mexer nas expectativas. Quer dizer, o investimento despencou no segundo semestre do ano passado, e ele despencou porque a gente estava num regime de política econômica que era visto pelos operadores como um regime não sustentável. Se as pessoas enxergam a política econômica como não sustentável, as pessoas vai bater no muro em algum momento. E aí elas cortam seus planos. As próprias liberações do governo foram todas contingenciadas, também afetando um monte de setores. Agora, né? Então, no fim do ano. Fim do ano já estava. Depois da eleição. Sim. Então, acho que a gente tem que construir um regime de política econômica que seja sustentável. Eu acho que, tendo isso, não falta espaço para o investimento crescer. Acho que a gente vai ter que, no próximo ciclo de crescimento, com a recuperação das expectativas dos empresários, crescer com investimento. Eu não me preocupo muito com demanda. Por quê? Porque o Brasil tem uma tradição de excesso de demanda. Os momentos na economia brasileira em que a carência crônica de demanda agregada, como acontece no Japão, está acontecendo na Europa, são raríssimos. O nosso problema é juro alto e inflação alta. Então, eu acho que a gente precisa organizar melhor a estrutura da oferta, os empresários precisam voltar a ter confiança para investir, que demanda no Brasil baixa um pouquinho o juro, que ela vem forte sempre. Então, nosso problema é muito mais de carência de oferta do que de carência de demanda. Eu queria ver com o André, que mexe com o dinheiro aí, como é que essa questão como é que os juros impactam? Olha, interessante essa questão que o Samuel colocou, acho que aqui nós três vamos concordar com isso. Eu concordo que tem que realmente estabilizar as expectativas. Isso sai completamente fora do lugar. Se você visse o Brasil ano passado, né, você teve várias coisas que aconteceram. A partir de setembro, você falou no segundo semestre, né, que teve essa desorganização toda. Começou um processo de apreciação do dólar frente ao real, que já foi muito ruim, não só o Brasil, como o mundo emergente. São uma série de questões que concorrem simultaneamente. Mas a boa notícia é que, na história do sistema de metas, o sistema de metas começa em 99, com Hermínio Fraga. Em 98 para 99, quando o Fernando Henrique ganha, a gente teve uma desvalorização muito forte do câmbio, que a âncora era cambial, isso daí teve banda diagonal endógena, eu não vou entrar no detalhe que é isso, mas teve uma bagunça danada, o câmbio disparou. Nisso que o câmbio disparou, o Hermínio Fraga começou, para começar os trabalhos da Selic, 42%. Oi, bom dia, 42% da Selic. Quando você coloca uma taxa de juros muito alta, quando você fala que a taxa de juros é muito alta, você simultaneamente na mesma frase está falando, opa, isso vai cair. Né? Esse é o espírito da taxa de juros muito alta. O PIB de 99 foi 0,5%. Começaram a cortar a taxa de juros fortemente no ano 2000, o PIB cresceu 4,5%. Então, talvez realmente esse problema de demanda talvez não seja tão grave. Né? O Nelson Barbosa, recentemente, até falou disso, e eu concordo com ele nesse sentido. Porque o Brasil ficou barato. Então, joga esse jogo. A outra coisa que aconteceu, outro período. 2003, quando o Lula ganhou, o Brasil vai virar comunista, empresário, vai sair, R$4 o câmbio. Né? O dólar foi para R$4. O que o Banco Central fez? Tirou de 18, levou para 26 a Selic, assim, numa ida só. 2003 o PIB foi 1,2, saiu cortando em 2004, cresceu quase 6, tá bom? Porque tinha uma ajuda do setor externo, em termos de troca melhoraram fortemente, mas isso mostra que... Na verdade, os termos de troca em 2004 não melhoraram. Então para ver que de repente nem isso teve... Os termos de troca eles começaram a melhorar em 2008. É verdade, isso aí você tem razão. Senão até nem foi a total, achando que, puxa, a gente tinha um superávit comercial significativo, era com os Estados Unidos. O superávit virou bom, depois de 2008, agora virou déficit novo com a China. Mas, grosso modo, do ponto de vista da política monetária, eu acho que eles vão levar a Selic até 14,5%. Nossa, André, é muito alto mesmo, justamente para criar a impressão que vai cair. E outra coisa, o Banco Central, em pronunciamento, fez o comunicado, fez 3 comunicados iguais. Não tem segredo, ele vai dar 50 pontos base na próxima reunião, pelo menos. E no parágrafo 31 ele fez aquele negócio assim, você não entendeu? Deixa que eu desenho para você. Expectativas. Ele deixou muito, muito claro. Só não quer ver quem não quer. Eles estão indo para a estratégia de choque. Né? Então, mas é que tá. Já que 2015 está pertinho, vamos ser Maquiavel
1,01 aqui, né? Tipo, bem inicial. Já que 2015 está perdido, faz esse negócio logo. Resolve isso. Aí ano que vem a gente pode começar a engatar no segundo semestre. Eu estou com um PIB, vou ter que revisar. Estou com 0,9, mas vou ter que revisar para menos. Estava com menos 0,9, vou ter que revisar para menos 1,5 esse ano, facilmente, né? Mas você faz um processo de tá muito ruim, aí começa a melhorar o ano que vem, a inflação vai ceder, porque preço administrado, boa parte já foi feito, o câmbio já resolveu pouco, aí a economia vai ter embicando, ele sai cortando a taxa de juros para dar um efeito, olha, muito bom no que vem. Mas vamos pegar o seguinte, um dos pontos centrais aí das expectativas é a relação dívida-PIB. Sim. Você tem um PIB caindo e você tem uma taxa de juros jogando a dívida para cima e um superávit primário aí de 1,2 que muita gente acha que não vai dar. Não vai dar. Aí eu acho que tem um nó que faz o momento atual ser mais parecido com 99 do que com 2003, que é na política fiscal. Porque em 2003, 2002, 2003, a gente teve uma crise só de expectativa. Tinha todo o aumento do Lula e tal, mas a situação fiscal foi muito confortável. O Malan legou para o Palocci um superávit primário de 3% do PIB, obtido só com receita recorrente, bonitinha, sem nenhuma pedalada, sem nada. Então, você não tinha um problema fiscal, você tinha um problema de dívida dolarizada, de patrimônio mal, estrutura de passivos ruins e principalmente de expectativa. A nossa situação hoje é mais parecida com 98. Em 98 a gente tinha um déficit primário, tinha que fazer um primário alto e, de fato, a partir de 99 a gente construiu 2,5 já em 2003. E agora a gente está numa situação parecida com 98, com déficit primário e tem que construir. O problema é o seguinte, lá atrás, no governo FHC, a gente construiu esse primário só com aumento de receita, aumento de imposto. Não foi corte de gasto, um pouquinho de corte de gasto, sei lá, 4/5 aumento de imposto, 1/5 corte de gasto, ou 3/4 uma coisa, 1/4 a outra. E eu acho que é a mesma coisa agora. O problema é que o espaço fiscal que a gente tem para aumentar a carga tributária, apesar da necessidade ser a mesma, o espaço fiscal é menor porque a carga tributária hoje é maior. Então a gente tem um problema fiscal que eu não sei como resolver. E o problema é que esse problema fiscal, ele cada ano aumenta, na minha conta, 0,39 pontos percentuais do PIB. Isso quer dizer o seguinte, só em cima do que já está estabelecido? Todo o nosso, que eu chamei de contrato social da redemocratização, são as regras de elegibilidade e evolução dos valores de benefícios dos diversos programas sociais, desde 91, requerem que o gasto público aumente 0,39 pontos percentuais do PIB todo ano, nos últimos 23 anos, e é um reloginho, com pequenas oscilações ao longo do ciclo econômico, mas tem corrido desse jeito. Então, a cada ano, o buraco fiscal aumenta quase que 0,4 pontos percentuais do PIB. Você tinha que ter crescimento para poder sustentar esse modelo. E como é que, o Bruno, como é que vocês da Unicamp estão vendo, digamos, essa questão dessa política fiscal? Pode ter um desmonte do Estado Social aí que foi articulado nos últimos anos? Esse é um medo, né? Porque, na verdade, essa elevação que o Samuel estava comentando do gasto público foi, em grande medida, com gastos sociais também, né? Não, 85%. Quase tudo. Quase tudo, né? Pois é. Então, realmente vira uma sinuca de bico de onde cortar isso, né? E aí, voltando à questão que o Samuel colocou também, o crescimento da arrecadação se torna difícil de visualizar, mas dinamicamente o que poderia ser a solução para isso é de fato a volta do crescimento, né? E um outro ponto, acho que interessante de ser analisado é a composição desse ajuste, na verdade, né? Dando de barato que o ajuste tem que ser feito, enfim, a gente pode até discutir isso depois, mas se ele tem que ser feito, o como ser feito, dos dois pontos de vista de novo, né? Aí do ponto de vista do gasto e da arrecadação. E com isso, evidentemente, eu tô falando de uma estrutura tributária que a gente tem que é extremamente regressiva, né? É evidente também, isso não pode ser resolvido da noite para o dia, enfim, mas é algo que acho que não pode estar fora também de um debate que tente pensar nessa questão do orçamento e dos gastos públicos. E daí então, você tem um nó que uma fragilidade política hoje que impede claro. avançar qualquer discussão mais... Com certeza, mas acho que isso não pode estar de fora do debate, né? Então, os impostos sobre herança, imposto sobre grande fortuna, a própria redução, digamos, dos impostos indiretos
em favor dos impostos diretos, né? Quer dizer, eu concordo plenamente que é um momento extremamente difícil, delicado e não está no horizonte de se resolver esse ano, né? Mas tem que estar no plano dos debates, pelo menos isso tem que estar presente também. Vamos a uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar sua pergunta. Sara. Olha, Nassif, a gente tem uma pergunta aqui do Bruno Conde, de São Paulo. Ele quer saber a respeito da cartilha econômica, né, da presidente Dilma e do ministro Levi. E ele cita os economistas progressistas que criticam e que dizem que eles estão cortando gastos atingindo as classes mais desfavorecidas, estariam transferindo riquezas para os bancos e para 60 mil famílias mais ricas através do aumento galopante dos juros. Aí ele quer saber se há algum momento na história onde essas medidas ortodoxas se traduziram em progresso social. Acho que é para você, provavelmente o espectador tem uma visão diferente da minha, mas eu acho que os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso foi um momento na história que a gente fez um ajuste duro, mudanças institucionais importantíssimas, principalmente a lei de responsabilidade fiscal, e eu avalio que uma boa parte do crescimento do governo Lula é colheita das reformas institucionais do FHC. Da mesma forma que eu acho que o milagre brasileiro é colheita das reformas institucionais do PAEG, do Castelo Branco. Então eu acho que reforma microeconômica, reforma institucional melhora a eficiência da oferta, porque eu acho que o Brasil tem sempre deficiência crônica de oferta, a gente não tem evidência na nossa história de muita carência de demanda, é sempre carência de oferta. Só para pegar um ponto, você tem, dentro desse modelo trilhado aí pelo Fernando Henrique, seguido pelo Lula e pela Dilma, você tem uma política de câmbio que não conseguia permitir que houvesse uma competitividade aqui da indústria brasileira para poder até se apropriar desse aumento do consumo também, né? Eu concordo integralmente. Eu não vejo saída para isso, porque para mim o câmbio baixo no Brasil, o câmbio valorizado no Brasil, está associado a uma economia política que produz baixíssima taxa de poupança. O Brasil tem uma taxa de poupança de 17% do PIB. Os Estados Unidos, que é um país que poupa pouco, já está poupando mais do que a gente. E é um país mais velho e rico. Japão, pegar todos os países que fizeram a transição de renda média para países ricos na segunda metade do século XX, todos eles, no momento que estavam sendo construídos, tinham taxa de poupança acima de 30% do PIB. Essa poupança é constituída em quais setores? Você tem poupanças da família. Mas o que representa percentualmente? Então, se você pegar países asiáticos, em geral eles poupam alguma coisa como 30%, 40% do PIB. Poupança do governo é uns 5%, poupança das famílias é uns 15%, poupança das empresas outros 15%. Dá alguma coisa como 40%. A China, o número claro da China que eu vi outro dia é 22,5% de poupança das famílias, 22,5% de poupança das empresas e 5% de poupança do governo, gerando 55% do PIB de poupança. Se você poupa muito, a demanda por serviços é baixa. Aí os salários ficam mais baixos, a indústria fica mais competitiva. Porque o que importa para a indústria não é o câmbio, é a razão câmbio-salário. Sim. E o Brasil tem câmbio-salário ruim para a indústria. E não é à toa que esses países... Esse componente do serviço sendo o contraponto aí é mais recente, né? Porque quando se pegavam as análises de poupança e investimento lá atrás, o componente de serviço não tinha tanto peso assim, né? Para explicar. Você tem razão. O Brasil, se a gente pegar até os anos 80, a gente tinha uma taxa de poupança maior do que a gente tem hoje. Surpreendentemente, a gente entrou nos bônus demográficos e, conjuntamente com o bônus demográfico, a poupança deveria subir. A poupança, na verdade, caiu. Então, a poupança dos anos 70, que a gente tinha muita criança, era alguma coisa próxima de 22% do PIB. Hoje nós estamos com 16%, depende de 15%, depende do ano, depende da metodologia. Subiu agora um pouquinho porque mudou a metodologia do PIB. Por que a gente, apesar de entrar no bônus demográfico, que é quando o período de desenvolvimento demográfico a poupança é máxima, nossa poupança caiu? Porque a nossa entrada no bônus demográfico coincidiu com a redemocratização. E a redemocratização trouxe essa economia política, que tem um lado super bom, que é a gente enfrentar as nossas diferenças, nossas desigualdades, nossos problemas, mas isso gerou uma pressão sobre o gasto público que gerou uma poupança muito baixa
para um país de renda média que precisa ser construído. A gente precisa fazer metrô, a gente precisa fazer toda a infraestrutura e não tem poupança para fazer isso. Bom, vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje o tamanho da crise econômica no país. Nesse segundo bloco, vamos ver os efeitos da economia internacional em cima da política monetária e fiscal. Então eu queria ver, retomando aqui, Samuel, por exemplo, você tem hoje, a economia internacional ainda não se recuperou. Você tem um país que já está em recessão como o nosso, assim, acentuar a recessão com objetivos fiscais não acaba criando um peso excessivo aí em cima de política fiscal e monetária? Em cima das consequências sociais e do nível de atividade? No certo sentido, acaba. Seria muito melhor que nós pudéssemos fazer política contracíclica como a gente fez em 2009. O problema é que essa desaceleração da economia, no meu entender, é fruto dessa perspectiva de nós estarmos lá atrás numa trajetória não sustentável. Então, fomos nós que criamos problema para a gente mesmo. E o caráter não sustentável da nossa trajetória era principalmente na política fiscal. E aí não tem jeito, porque a gente teve um déficit muito alto ano passado, tanto primário como nominal, e eu acho que era a percepção desse déficit começou a colocar nas pessoas perspectiva da dívida pública crescer em bola de neve. Então, mas vamos pegar só essa questão do déficit e nível de atividade. Quer dizer, quando você tem um nível de atividade melhor, você tem uma arrecadação melhor também. A arrecadação, ela responde mais do que as despesas de governo. A Argentina, eu lembro até um pouco antes da quebra da Argentina, que a Standard & Poor's fez uma avaliação positiva de um pacote fiscal em cima de uma economia que estava quase morta lá, né? Então, nesse sentido, esse efeito redução de PIB sobre a questão fiscal não tem que ser considerado também? Qual que é a medida correta aí para... não, você tem que fazer o déficit primário ajustado ao ciclo econômico, né? Tem essa medida. E a taxa de juros também, se quiser manter a relação dívida-PIB... Então, a taxa de juros ela é usada para enfrentar a inflação, que está altíssima, né? Esse é o problema. O problema é que a gente passou por uma desaceleração entre 2011 e 2014, uma desaceleração fortíssima, que não resultou em redução da inflação, porque essa desaceleração foi fruto de uma desorganização da estrutura de oferta da economia. E aí agora a gente tem que, apesar da economia estar crescendo muito pouco, encaixar juros muito altos, porque a gente precisa colocar a inflação na meta. Eu queria ver com o André. André, se for debulhar a inflação hoje, aí o que está pegando? Salário. Agora é isso, né? Vale notar que assim, o sentido do ajuste, no final das contas, é que em economia, né, é complicado, né, porque os assuntos se interpolam, né? Então separar joio do trigo... Tudo depende tudo depende, né? A gente deixou o câmbio realmente se apreciar demais, né? Teve alguns outros países, você pegar entre, por exemplo, 2003 e até 2010, o real estava se apreciando mais que o franco suíço, mais do que a coroa sueca, mais que só para mostrar um dos pontos que vazou. Mas o ajuste que a gente vai ver no Brasil é justamente isso. Porque eu falo que é um salário fixo nesse ponto? Por exemplo, você pega lá, no final do governo Fernando Henrique, no início do governo Lula, né? Você tinha um salário mínimo em dólares de $70. Né? Você teve uma série de medidas de valorização do salário mínimo, que eu não vou entrar nem no mérito aqui se foi certo ou não. Ganhou-se esse projeto, né? O projeto do PT era esse e ganhou isso. Não vou entrar no mérito aqui agora. Foi para $280. Subiu fortemente o salário, né? Nesse sentido, a demanda cumpriu o seu papel ali. Agora a dúvida é o seguinte: como eu vou criar os incentivos necessários para o investimento? E aí a gente tem uma questão que é o seguinte: está em $280, vai cair esse salário. A gente tem que ajustar esse salário. Valorização cambial, você já resolve parte do problema, mas também vai segurar, aumentar o desemprego, segura o salário, e por aí a gente vai ajeitando um pouco isso. Mas o que é importante anotar, e é isso que eu tenho falado para todo mundo, pelo menos os clientes, estava em 70, vai para 280, não vai voltar para 70. Vai voltar para 250. Parte da demanda está preservada, vai ter jogo ano que vem. Porque o que eu estou querendo falar para as pessoas é o seguinte: tem jogo ano que vem, não entra nessa coisa.
Porque é natural do mercado de capitais organizado, só para pegar o Keynes aqui, né, que você propague alguns efeitos ali nas convenções, que é assim, o Brasil acabou, né, vamos vender tudo, vamos... Que é natural do jogo, mas assim, cabe a gente também apontar que não é exatamente isso. Esse processo de ajuste no salário real é violento. Vai ser bastante violento. A gente vai, no fundo, né, socializar por essa ponta as perdas desse período. Não teve aumento da produtividade, aí tem uma discussão grande, né? O Samuel aponta com bastante razão, e o Bruno também trouxe aí outras questões. Assim, qual que é o polo dinâmico da decisão do empresário? Né? É uma sustentabilidade do país, da dívida. Mas olha só curioso, em 2003, quando o Lula entrou, 30% da nossa dívida era cambial e outros 50% era pós-fixado em LFT. Ou seja, se o câmbio explodia, o dólar ficava forte, 30% já disparava, outros 50% tinha que ir atrás para dar conta, né, da inflação. Hoje em dia, a parcela vinculada a câmbio é zero, tem uma parte em swap ali, mas é netado em real, então eu estou dando desconto ali que não, na verdade é isso. A parte pós-fixada caiu fortemente, a pré subiu e a NTNB, que é inflação, mas uma parte pré, uma parte pós-fixada. Hoje a dívida pública é extremamente mais bem administrável do que era um tempo atrás. Isso que eu fico apontando para os clientes toda hora. O duration, o tempo de duração médio da dívida pública. No início do governo Lula, 2000, concordo que foi o Plano Real, em alguma medida, que organizou um pouco essa bagunça. Eu acho que o Plano Real teve um ganho significativo mesmo, não é isso. Mas a duração da dívida pública era 7 meses, 3 meses, agora tem 45. É outro país. A gente está olhando o Brasil, esse é o meu ponto o tempo todo. A gente olha o Brasil como se fosse a mesma coisa o tempo todo. O Brasil mudou. Por exemplo, questão de inflação, só para pegar e fazer a provocação aqui, a inflação do serviço tem subido e é bastante, verdade, tem subido bastante. Só que quando você cria um índice de inflação, agora eu vou falar um pouco técnico, mas não é tanto, é uma cesta média de consumo da população. Só que o Brasil é tão desigual, que ele teve que criar 2 índices de inflação, o IPCA e o NPC, né? Porque se a gente fosse pegar o meio, não ia pegar quase nada do consumo. No IPCA, o 5º maior peso é empregado doméstico, que está subindo 10% ao ano todo ano. Mas eu queria avisar vocês todos, enfim, que não dá para ter mais empregada doméstica. Um país sério... Estão importando das Filipinas agora, isso aí... Estão importando das Filipinas, né? É uma coisa... Você vai para Paris, Nova York, ou até aqui perto, não tem elevador de serviço, não tem corte de empregada. Saiu um relatório da Organização Internacional do Trabalho 2 anos atrás, a gente tem 13% das domésticas do mundo. E é isso que eu quero apontar. Quando a gente fala de economia, a gente está falando de discussão de como construir um país. André, esse dado aí, eu vi esse paper, esse dado estava errado. Ah, não, calma, Organização Internacional do Trabalho, vai. Olha, não, aí a gente vai... André, não, tudo bem, em organização... Tá bom, segundo esse trabalho, o Brasil tem mais domésticas do que a Índia. O Brasil não tem mais domésticas do que a Índia. Qualquer pessoa que foi à Índia, olha... A população da Índia é 4 vezes a brasileira, a desigualdade é enorme. Até que tá, mas você que vamos concordar que 17% da mão de obra feminina é empregada doméstica. Eu também fiz outra conta nesse trabalho, né? Porque esse trabalho é assim, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Isso. Né? Então, se você pegar esse trabalho e calcular número de domésticas com proporção da PEA, o Brasil não era o primeiro do mundo, o Brasil era o 10º. Não era nenhuma maravilha, mas a gente era o 10º e tinha vários países na frente da gente. Em geral, são países exportadores de petróleo, árabes, que aí é 40% e alguns países da América Latina. Inclusive, a Argentina tem muito, quase quanto. Tem bastante Argentina. Muito. E sabe outro país que tem muito? Costa Rica, que eu fiquei surpreso. Tem mais empregado do que o Brasil, a Costa Rica, proporcional à PEA. Não, mas é que tá. E o motivo é que a Costa Rica é do lado de El Salvador. Então, vê. Então fica todo mundo imigrando. Não, de repente a gente vai ter uma situação muito agradável daqui ao tempo, porque a gente vai importar da Filipinas e da Bolívia. Nessa coisa de empregada doméstica, o Brasil não está tão médico fino. Cubano não pode, então, empregado de Filipinas. Mas o que eu quero apontar é o seguinte, a gente viveu esse período, já a ascensão de uma classe D que virou C, e também teve a elevação do salário mínimo. É isso que a gente está apontando aqui. O que eu quero falar com muita tranquilidade é que isso é difícil mudar. Existem certos hábitos de consumo, coisas que a gente está acostumado com o Brasil, que está mudando. Por exemplo, até a gente estava comentando aqui antes do programa começar. Em 2005, 10 anos atrás, a taxa de juros real no Brasil era 12%. Vamos combinar aqui entre nós que era bem fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro, não tinha muito segredo. 12% taxa de juros livre de risco. E com o câmbio apreciando. Com o câmbio apreciando? Fácil. Agora, a gente está mudando. Não tem resposta simples, esse que é o ponto. Acho que um programa que nem esse, que está se discutindo aqui, é assim, olha, tem uma coisa do Pacto Federativo que a gente tem que pensar. Tem uma questão, por exemplo, da regressividade dos impostos que você falou, que é verdade. É óbvio que a gente tem que discutir isso.
Agora, o que me deixa angustiado, que me fico pensando assim, puxa, não, o que é o caminho? Qual que é a liderança política suficientemente forte para fazer esse processo? E, infelizmente, eu acho que a presidente Dilma perdeu essas características. É muito difícil falar isso. Eu não acho ela uma pessoa, na física, ruim. Tem muita histeria nessa discussão. Eu acho que até Freud ajudaria bem mais a gente do que propriamente a economia. Mas qual é o projeto país que a gente quer? E isso daí se perdeu. Então, deixa eu perguntar para o Bruno, então. Quer dizer, uma coisa são as ideias que circulam aí, os conceitos aí, tanto chamados neoliberais quanto desenvolvimento. Isso, outra coisa é a maneira como a presidente implementa. Mas se for fazer um balanço de políticas de desenvolvimento aí nos últimos anos, o que você veria aí de positivo? Não há dúvida que houve equívoco, sim. Eu concordo plenamente com o Samuel em relação a alguns dos pontos que ele coloca como equivocados. Eu acho que, por exemplo, o que eu leio desse primeiro mandato da Dilma é que ela tentou, a toda maneira, colocar os preços macroeconômicos no lugar certo, digamos assim, para de alguma forma estimular o investimento privado, né? Acho que essa foi um pouco a obsessão. Ou seja, trazer juros para o nível internacional. Juros baixos, câmbio estável e num patamar mais elevado. E aí, por diversas maneiras, né? Então, energia segurou preço, desoneração de folha de pagamento, para, na verdade, estimular o investimento privado, que acabou não vindo, né? E aí, a pergunta que se coloca é por que ele não veio. Daí entra essa questão das incertezas que essa política fiscal acabou criando, que o Samuel colocou. Pode ser por aí. Uma outra questão que pode ser colocada em debate é o ganho que hoje o setor industrial tem também nos mercados financeiros, né? E eu acho que uma outra questão que é importante de ser discutida, inclusive trazendo alguns dos debates que a gente teve no primeiro bloco, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil não falta demanda, e eu concordo com isso, a questão é um pouco para onde vai essa demanda, né? Então, para pensar no investimento privado também, ele virá se ele perceber que precisa ampliar a sua capacidade dentro do país. Ora, o que a gente percebe é que cada vez mais os empresários trabalham de forma integrada, são as grandes cadeias. Então é como se hoje eles tivessem que olhar não para a sua capacidade ociosa internamente, mas para a capacidade ociosa do mundo como um todo, né? E o que aconteceu foi que boa parte do setor industrial brasileiro se readaptou a um contexto de câmbio baixo, aí eu concordo plenamente também que esse foi um equívoco, né, de deixar o câmbio cair, escorregar durante muito tempo, e o setor industrial se readaptou no sentido de importar percentuais cada vez maiores da sua própria produção, quando não se tornar meramente importadores, né? Então, quer dizer, isso se relaciona, na minha opinião, com diversos dos aspectos que estão sendo tratados, porque permite que essa demanda vaze para o exterior, faz com que o acelerador, né, do consumo para o investimento se torne mais capenga, digamos assim, e se relaciona, inclusive, até, na minha opinião, com a questão da inflação. Porque se tivéssemos um padrão de crescimento mais assentado na indústria, a indústria, por definição, tem uma produtividade mais procíclica, né? Então, o crescimento do salário não seria oneroso ao empresário, né, se a produtividade crescesse. E nos serviços, aí ao contrário, né, os serviços têm dificuldade, de fato, de responder com produtividade. Né? Então, enfim, eu acho que a indústria é um dos pontos que deve estar no meio de todo esse debate por diversos aspectos. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Sara Kim. A gente tem uma pergunta da Vivian Souza, de Diadema, São Paulo. Ela quer saber a respeito da situação econômica e estrutural brasileira, se ela é semelhante à vivida por algum país. E ela cita o professor Samuel, que falou que o país mudou a matriz econômica. E ela quer saber se existe algum fenômeno semelhante em outra nação. Eu acho que um país que tem uma carência de demanda, de oferta crônica como a gente, ou seja, juros muito altos, poupança muito baixa, inflação muito alta, eu acho que o Brasil é meio único na intensidade do fenômeno. A escassez é um fenômeno universal, né? Mas no Brasil ela é mais premente. Eu acho, a gente estava discutindo a questão do câmbio baixo, eu não acho que o câmbio baixo foi um erro da política econômica. Eu acho que o câmbio baixo é uma consequência da nossa economia política. Você é um país que chegou no nível de desenvolvimento social e político antes de ter tido desenvolvimento industrial? Exatamente, exatamente.
É um país que o desenvolvimento político, a democracia, a forma como as escolhas são feitas, gera um padrão de consumo que é incompatível com a nossa produtividade, com o nosso sistema educacional, gerar uma indústria forte. E bom, aí, eu não... Bom, vamos retomar essa discussão no próximo bloco. Brasileiras.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org sobre o tamanho da recessão econômica e os passos do país daqui para diante. É o que nós vamos discutir nesse bloco. Eu queria pegar agora e começar com o Bruno. Ô Bruno, você mesmo falou aqui dessa questão da integração com as cadeias produtivas internacionais, do fato da indústria hoje importar muito. Quer dizer, o Brasil, pegando do ponto de vista positivo, ele tem um mercado de capitais relativamente desenvolvido, recursos naturais, mercado de consumo. De que maneira pensar? E tem esse problema de um avanço social que precedeu aí um desenvolvimento industrial. Né? Dentre tudo essas possibilidades, qual o papel estratégico que você vê para o país para se inserir na economia global mantendo emprego, mantendo as condições sociais aí? Nassif, algumas das possibilidades já foram perdidas, possivelmente, né? A história não anda para trás, então não é possível. Mas, bom, uma das cadeias que se apresentava, na verdade, como promissora, e agora essa dificuldade toda ligada à Lava Jato tem mostrado que talvez não seja uma panaceia, é a indústria do petróleo, né? É uma que poderia... por exemplo, pela via da exigência dos componentes nacionais e integrando com todo o restante da cadeia, puxar não só a demanda, mas, enfim, estruturar um nicho industrial, digamos, que poderia ser um grande exportador se completasse o ciclo, né? Gerador de emprego, enfim, gerador de divisas, inclusive, né? Mas claro que tudo isso também fica dificultado num ano como esse, em particular por causa da Operação Lava Jato. Né? Samuel, qual a visão estratégica? Você tem um nó que você colocou bem aí, o Brasil ele tem um nível de desenvolvimento social hoje que impede as soluções convencionais aí de competitividade e tudo, mas o que resta ao Brasil, na sua visão? Eu acho que a gente tem que iniciar com essa restrição. É um país que poupa pouco e que não vai poupar muito nunca, a menos que a gente troque o povo. Com democracia, com a sociedade que a gente tem, eu acho que a gente tem essa restrição. Essa restrição é dura, não é fácil solucionar. Por quê? Porque se é um país que poupa pouco, a gente vai ter que pegar uma parte da poupança de fora. E se parte da poupança vai ser de fora, necessariamente a gente vai ferrar um pouco a indústria. Por quê? Porque se eu vou trazer coisas de fora para dentro para completar a poupança, o que eu posso trazer? Coisa que eu consigo colocar num navio e trazer, né? Agora, eu consigo colocar num navio e trazer dois tipos de bens, ou bens primários ou bens manufaturados. Bem primário não vai ser porque a gente já tem bastante, né? Então, a complementação de poupança que a gente precisa para financiar o nosso desenvolvimento vai vir... Você está falando fundamentalmente de importação de máquinas e equipamentos. Exatamente. A complementação da poupança vai vir de bens manufaturados. Isso significa que a produção doméstica de bens manufaturados vai ficar comprometida porque uma parte vai ter que vir de fora porque a gente não tem poupança doméstica para financiar a produção local dessas coisas, a menos que nós mudemos a economia política. Então eu acho que o que dá para fazer é primeiro criar instituições que permitam que nós convivamos com déficits externos altos e permanentes sem grandes chacoalhos, que é o que a Austrália faz, acho que é o que é possível a gente fazer. Melhorar a qualidade da educação ao máximo e tentar se integrar nas cadeias produtivas locais, seria o que o pessoal chama de uma integração subserviente, sei lá o que, alguma coisa assim. E eu acho que a nossa economia política permite isso, eu não vejo muita alternativa a isso. Agora, eu acho que isso pode gerar padrões de vida elevados, bem-estar elevados, numa economia que não vai ter um nível de diversificação produtiva que talvez diversos analistas gostariam. André, o mercado durante um tempo aí se entusiasmou com a indústria do verde aí, com o bioetanol, com o etanol e tudo.
tentou essa questão do agronegócio também. Durante um período a Vale dizia que ia fabricar tudo aqui internamente. Quais as oportunidades que você vê dentro de um quadro de economia estabilizada? Eu vou me permitir fazer 2 comentários, um em cima do que o Bruno disse. O que é impressionante do Brasil é o seguinte, há quanto tempo a gente só fala de petróleo e carro, né? Parece que os 2 eixos fundamentais do espírito desenvolvimentista desse país são essas 2 coisas, né? Parou de se criar outras coisas, né? Você cita essa questão do verde, né? Dá para colocar mais coisas. Saúde. Não, tanta coisa, né? O Brasil, é engraçado, eu estava recentemente conversando com um colega de um banco alemão, né? E ele comentou uma coisa para mim, estava recentemente com alguns empresários alemães e a gente estava realmente, conversei com ele faz um mês. E realmente, né, tá aumentando o salário, tá complicado aqui para gente fazer isso. O que eles resolveram fazer? Aumentar o investimento. Isso é simples. A produtividade, né? poupar a mão de obra, ponto. Entendeu? Então, quer dizer, tem umas coisas assim que eu acho que é uma questão de mentalidade. Eu vou insistir no meu ponto que a gente está passando por um momento que é difícil ganhar dinheiro no Brasil mais do que era. Eu vejo isso no mercado financeiro. Antigamente, a gente não tinha que criar produto de crédito nenhum. Agora, a corretora que eu trabalho, se você soubesse o esforço que a gente faz para criar FDIC, FIP, LCI, LCA, eu mesmo criei na corretora um índice alternativo para ver bolsa de valores, mudou o jogo. Antigamente, era simplesmente jogar no overnight, ganhava lá o CDI e estava tudo certo. Então, tem questões aí que são questões de ordem de percepção de país que eu acho complicado, mas tem essa questão que... Qual é o norte? Né? Porque a Dilma fala pátria educadora. Pô, cadê a internet de graça e tudo que é favela? Não sei, entendeu? Mas que quando pensar, a gente pega, por exemplo, a carência de infraestrutura, eu lembro que conversei tempos atrás com uma moça do Itaú que estava no Oriente Médio. Fala, cada vez que o pessoal reclama da carência de infraestrutura, eu vejo como oportunidade de investimento. Mas isso, é óbvio. E agora com o Banco da China, com o Banco da Ásia... Eu sempre faço palestra para muito empresário, né? Aí todo mundo reclamando, difícil, porque em tese está mais difícil para ganhar dinheiro mesmo. Aí você mostra a data de investimento estrangeiro direto aqui. Depois que eu consigo investimento grade, 60 bi, reloginho, um negócio de lá. E mesmo fluxo na bolsa. Quer vender Brasil? Não tem problema, tem quem compre. Acabou. A China agora mesmo anunciou 50 bi na caixa, né? Isso olha, tem que ficar atento, porque estão vindo mesmo. Estão vindo, não é brincadeira, né? Estão vindo mesmo. Mas aí valoriza o câmbio, né? Então, mas é que tá, esse é o jogo que tem que fazer. Porque vai valorizar se o câmbio? vai entrar 50 bi por ano de capital financeiro, tem que entrar 50 bi por ano de bens e serviços também, né? Não, mas daí a gente pode Porque fazer... Não dá para vir só o capital financeiro, tem que vir o 2. Não, tudo bem, e que se vai entrar 50 bi por ano de bens e serviços... compra... E depois esteriliza. A gente pode fazer várias coisas. Esse que é o ponto. Eu não acho que é... mas se você compra e esteriliza, pressiona a inflação. Eu confesso não, mas é que tá. A discussão é um pouco complicada, mas eu confesso que nunca me convenceu esse negócio da poupança externa. Não. Pega, então, mas calma, tem que tomar cuidado, porque já tomou uma invertida, né? Deu fim neto, então para nos lembrar, né? Que às vezes você fica poupando, de repente muda as condições muito rápido, você toma um chacoalho ali também. Mas é que tá, é o povo que a gente tem. Do jeito que a gente pode. E a gente tem que continuar criando um discurso, tem que ser. Eu discordo, é uma discordância minha, de que é meio quase fatalista, né? A gente tem que tentar ver aí como a gente pode organizar melhor esse debate. Tem muita coisa para ser feita. O que eu não consigo ver agora, e isso que me dá muita aflição, o Lula, por exemplo. Vou pegar o FHC e o Lula. O FHC entrou com uma missão muito simples e ele entregou. A gente tem que organizar o Estado brasileiro que estava completamente desorganizado em vários sentidos. Né? Começamos a criar algumas instituições que hoje deu numa Polícia Federal que está investigando. O período da ditadura, que tem umas pessoas que acham que ainda é legal falar, que é um absurdo, ridículo alguém falar um negócio desse, criou um hiato de liderança política, de liderança institucional, tudo isso daí que agora a gente está começando a construir. Fez isso, entregou isso. O Fernando Henrique entregou parte importante desse ajuste. O Lula, o que ele fez? Criou várias coisas, além de petróleo, de automobilismo, ele estava criando toda essa ideia, esse conceito de classe média. Quanta coisa aconteceu no meio do caminho disso que é fenomenal. Agora, a gente tem que continuar criando uma narrativa, uma história que dê para funcionar. Não, eu fico assim com o coração. Fica parecendo que eu sou pessimista, não é isso não. Eu acho que do ponto de vista do desenvolvimento institucional,
Sim. desenvolvimento institucional, o Brasil deve ser o melhor emergente que tem, junto com o Chile, É provavelmente. um país Desculpa, com democracia desculpa, estabilizada aí. Só- Não, então, justiça independente, Ministério Ah. Público, Polícia Federal, regras, separação de poderes, uma Estava imprensa conversando atuante. recentemente com uma investidora americana. Então, que ela- nesse... Desculpa, por favor. Não, vai lá, não. Não, mas é só para fechar o raciocínio. É muito mais simples entender Brasil do que entender Índia, do que entender Rússia. Então, China. Então, quer então dizer, eu tem, acho assim, né? do ponto de vista de desenvolvimento institucional, eu não vejo problema, acho que a gente é super avançado. É isso aí. Né? O que eu acho é o seguinte, a crítica que eu faço à nova matriz econômica é que eu acho que a nova matriz econômica, independente da qualidade da implementação, que eu acho que também Você está foi falando a difícil. nova, que vem do Guido? É e... do É Guido, isso, isso. Guido, é isso que Eu estou falando Vale, de né? política econômica de 2009 a 2014, Isso. que eu acho que é a maior responsável pelos problemas que a gente tem tido Não, hoje. mas Eu uma tenho coisa essa é pegar visão. o conceito, outra coisa é pegar a Agora, implementação. Né? mas deixa eu dizer qual o problema da nova matriz econômica. Eu acho que teve um problema imenso de implementação, mas mesmo que fosse bem implementada, eu acho que não ia funcionar, porque é um conjunto doutrinário que tenta fazer um regime de política econômica que não está de acordo com a nossa economia política. Então, eu acho que a economia política nossa impõe restrições que a gente, enquanto economista, enquanto formulador de política econômica, a gente tem que entender as restrições impostas pela economia quais pontos política. especificamente que E eu acho que a grande restrição que a economia política impõe é a limitação de poupança. Então, eu vou dar um exemplo dramático, eu acho que é importante. A gente estava lá em 2003 com uma taxa de poupança de 16, uma taxa de investimento em 14, um superávit de transações correntes de 2. O Lula foi lá e acho que movimentou o espírito animal. Chegou a dizer, empresários acreditem no Brasil, invistam. Taxa de investimento saiu de 14 e foi para 19, andou 5 pontos. Taxa de poupança andou 1 ponto, a taxa de investimento saiu de 12 foi para 19, de 13 foi para 19, e a taxa de poupança saiu de 14 foi para 15. Então a gente saiu de um superávit externo de 2 para um déficit externo de 4 ou 3. Ora, o que a gente deveria ter feito? A gente deveria ter instituições que fizessem com que a aceleração do crescimento econômico que a gente viu no Lula produzisse um aumento da taxa doméstica de poupança junto com o aumento do investimento. Porque se a taxa doméstica de poupança crescesse junto com o investimento, a gente não batia na limitação externa e certamente com uma poupança maior, os problemas do setor público seriam muito menores. Ora, agora, por que o investimento subiu 5 pontos percentuais e a poupança não subiu praticamente nada? Eu acho que não foi erro de câmbio e juro. Eu acho que a economia política impede esse ajustamento da poupança. Por quê? Porque quando a situação melhora um pouquinho, o Congresso Nacional se reúne e toma decisões que o resultado da decisão é impedir que a ligação que em geral existe nos países asiáticos entre a aceleração do crescimento e o crescimento da poupança, no Brasil fique neutralizado. Você não tinha nem crédito aqui para o consumo aqui antes? Aqui ele está falando, desculpa se eu te corrijo se eu estiver errado, medidas, por exemplo, que nem valorização do salário mínimo muito forte, Sim. coisa do tipo, é isso, né? Que acaba roubando. Exatamente. É isso que você está falando, Uma parte né? do crescimento da renda que deveria ter sido Poupado, volta de novo para o não é consumo. poupado, a Infelizmente- gente tem que ir para o consumo Infelizmente, externo. o programa brasilianas.org sobre a crise, o tamanho da recessão, termina por aqui. Agradeço muito a participação do professor e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, do Samuel Pessoa, do economista-chefe da Gradual Investimento, André Perfeito, e do professor e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp, Bruno de Conte. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Kines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, pode continuar colaborando e vendo sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.